O luxuoso salão de baile do Hotel Unique fervilhava de emoção enquanto a elite de São Paulo se reunia para o baile beneficente anual. Lustres de cristal cintilavam acima, enquanto garçons com uniformes pretos impecáveis se deslocavam pela multidão carregando bandejas de prata com champanhe. Ricardo Almeida, alto e imponente em seu terno sob medida, examinava o salão com fria satisfação. Aos 45 anos, ele era um dos mais poderosos incorporadores da cidade e sabia que aquela noite acrescentaria mais uma vitória à sua lista. Tudo está pronto para o seu anúncio, Sr. Almeida, sussurrou seu assistente, Marcelo, entregando-lhe uma taça de champanhe. Ricardo assentiu, os olhos fixos na entrada principal. Ele esperava por alguém específico. Maria Silva, a chefe da equipe de limpeza da sede da Almeida Empreendimentos. O que ela não sabia era que o convite para aquela noite não era uma honra, mas uma humilhação cuidadosamente planejada. Você garantiu que a imprensa estará aqui? Perguntou Ricardo, consultando seu relógio de ouro. Sim, senhor. Todos os principais colunistas sociais estão presentes. Ricardo sorriu, lembrando-se de como Maria ousara enfrentá-lo na semana anterior. Quando ele tentara cortar os benefícios da equipe de limpeza, ela marchara até seu escritório, falando com uma autoridade que uma empregada não deveria possuir, defendendo sua equipe com palavras apaixonadas sobre dignidade e tratamento justo. A lembrança o fez ferver de raiva. Ninguém desafiava Ricardo Almeida, especialmente não alguém que limpava pisos para ganhar a vida. O convite para o baile havia sido sua ideia de lhe dar uma lição. Ele imaginava-a aparecendo com algum vestido barato de loja de departamento, tropeçando na etiqueta, tornando-se motivo de chacota entre a fina flor da cidade. Isso a lembraria de seu lugar no mundo. Mas, à medida que a noite avançava, Maria não apareceu. Ricardo ficou cada vez mais agitado, consultando o relógio a cada poucos minutos. O anúncio do novo projeto de desenvolvimento imobiliário de luxo de sua empresa estava programado para as 9 horas, e ele queria que ela estivesse lá para testemunhá-lo. O projeto que demoliria o centro comunitário da Vila Madalena, São Paulo. Senhor, Marcelo interrompeu seus pensamentos. O senhor Jaime Pereira chegou. A cabeça de Ricardo se ergueu ao ouvir a menção de seu maior competidor. Jaime Pereira, dono da Pereira Indústrias, era um bilionário autodidata conhecido por suas jogadas de negócios imprevisíveis. Os dois homens eram rivais há anos, cada um tentando superar o outro no implacável mercado imobiliário de São Paulo. Mas o que fez Ricardo arregalar os olhos não foi a presença de Jaime, foi a mulher em seu braço. Lá estava Maria Silva, mas não como ninguém a tinha visto antes. Ela usava um elegante vestido verde esmeralda que destacava sua graça natural. Seus cabelos escuros estavam penteados em ondas sofisticadas, e um simples colar de pérolas adornava seu pescoço. Ela carregava-se com confiança silenciosa, enquanto ela e Jaime se deslocavam pela multidão. Isso é impossível, murmurou Ricardo, quase derramando seu champanhe. Jaime aproximou-se de Maria, um sorriso conhecedor nos lábios. Ricardo, bom vê-lo. Acho que você conhece Maria. Ela tem me ajudado em um projeto especial. Maria encontrou o olhar atônito de Ricardo com calma dignidade. Boa noite, Sr. Almeida. Ricardo lutou para manter a compostura, enquanto outros convidados começavam a se reunir ao redor deles. Jaime continuou falando, sua voz ecoando pelo salão de baile de repente silencioso. Devo agradecer a você, Ricardo, por chamar a minha atenção para um talento tão grande. Quando Maria apresentou sua proposta para a habitação popular, combinada com serviços comunitários, eu soube que havia encontrado algo especial. Ela vai chefiar nossa nova divisão de desenvolvimento comunitário. Sala irrompeu em murmúrios. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés ao perceber o que estava acontecendo. O centro comunitário que ele planejava demolir, Jaime e Maria o haviam superado. Vamos anunciar os detalhes na próxima semana, acrescentou Jaime. Mas eu queria que você fosse o primeiro a saber, considerando seu interesse no bairro. Maria não disse nada, mas seus olhos encontraram os de Ricardo.
Neles ele não viu triunfo ou escárnio, mas a mesma força silenciosa que ela mostrara em seu escritório. Ela não precisava humilhá-lo. Suas próprias ações haviam conseguido isso. Noite continuou ao redor deles, mas Ricardo mal percebeu. Sua vingança perfeitamente planejada havia dado terrivelmente errado. Enquanto observava Maria interagindo com confiança com a elite da cidade, ele percebeu que ela nunca precisara de sua validação. Ela conquistara seu lugar no baile não por meio de seu convite de escárnio, mas por seu próprio mérito. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa terminava, Ricardo estava sozinho perto do bar, bebendo sua bebida. Ele ouviu trechos de conversas sobre as ideias inovadoras de Maria para o desenvolvimento comunitário, sobre a inteligência de Jaime Pereira em contratá-la. Seu plano para envergonhá-la havia, em vez disso, revelado seus próprios preconceitos a todos que importavam na sociedade paulistana. Maria aproximou-se dele ao sair. "Senhor Almeida", disse ela suavemente, "quero que saiba que o centro comunitário expandirá seus serviços. Oferecemos programas de treinamento profissional, incluindo cursos de ética empresarial." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Você é bem-vindo para visitar a qualquer momento." Com isso, ela se virou e foi embora, deixando Ricardo para contemplar como sua tentativa de colocar alguém em seu lugar havia revelado exatamente onde todos estavam. E não era onde ele havia pensado. Na manhã seguinte ao baile, o escritório de Ricardo Almeida fervilhava de energia nervosa. Seus funcionários podiam sentir seu humor sombrio desde o momento em que ele invadiu o saguão. Em seu escritório de canto, ele andava de um lado para o outro, o telefone pressionado ao ouvido. "Não me importo com o que for preciso", ele berrou ao telefone. "Descubra tudo sobre Maria Silva. Tem que haver algo que possamos usar." Sua secretária, Lídia, entrou cautelosamente com seu café da manhã. Depois de 20 anos trabalhando, para Ricardo, ela sabia quando havia problemas se formando. Ela tinha visto as imagens de segurança da noite anterior. Todos no prédio estavam falando sobre a aparição espetacular de Maria no baile. "Seu filho, Davi, está aqui para vê-lo", anunciou Lídia em voz baixa. Ricardo a dispensou com um gesto, mas Davi já estava entrando. Aos 32 anos, Davi Almeida era tudo o que seu pai não era. Compassivo, humilde e mais interessado em ajudar as pessoas do que em ganhar dinheiro. Seu relacionamento havia ficado abalado desde que Davi escolheu se tornar defensor público em vez de ingressar nos negócios da família. "Pai, precisamos conversar sobre o que você tentou fazer com Maria", disse Davi, fechando a porta atrás de si. "Não tenho tempo para uma de suas aulas de moral", Ricardo retrucou, finalmente sentando-se em sua mesa. "Ela era minha amiga na faculdade. Você sabia disso?" As palavras de Davi fizeram Ricardo congelar. "Nós fizemos aulas noturnas juntos, enquanto ela trabalhava como empregada doméstica para se sustentar na faculdade. Ela se formou com louvor." O rosto de Ricardo ficou vermelho. "Você sabia disso?" "Eu sabia que ela trabalhava aqui, sim. E eu sabia sobre seus planos para o centro comunitário, porque a ajudei a desenvolvê-los." A voz de Davi era calma, mas firme. "O que eu não sabia era que meu próprio pai tentaria humilhar alguém só porque o desafiaram." Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone vibrou. A voz de Lídia veio pelo interfone. "Senhor, Jaime Pereira está na linha 1. Ele diz que é urgente." Ricardo pegou o telefone, colocando-o no viva voz por hábito. A voz confiante de Jaime preencheu a sala. "Ricardo, espero que você tenha tido tempo para processar os eventos da noite passada. Estou ligando porque Maria sugeriu que poderíamos trabalhar juntos no projeto de desenvolvimento comunitário." "Trabalhar juntos?" A voz de Ricardo gotejava ceticismo. "Sim. Ela acredita que sua experiência em desenvolvimento de luxo pode nos ajudar a criar um modelo de habitação de renda mista que beneficiaria a todos. A mulher que você tentou envergonhar está realmente defendendo que você faça parte do projeto." Davi observou o rosto de seu pai enquanto as palavras penetravam. Pela primeira vez em anos, ele viu algo rachar na fachada cuidadosamente mantida. De Ricardo. "Pense nisso", continuou Jaime. "Maria vai apresentar a proposta completa na reunião da Câmara Municipal de São Paulo da próxima semana,
Espero que você esteja lá. Depois que Jaime desligou, o silêncio preencheu o escritório. Davi aproximou-se da mesa de seu pai. Sabe, pai, mamãe sempre disse que seu maior problema era que você esqueceu de onde veio. Vovô era um zelador que trabalhava à noite para que você pudesse ir para a faculdade de administração. As mãos de Ricardo se apertaram na mesa. A menção de seu pai, um homem orgulhoso que de fato havia trabalhado como zelador, atingiu-o de um jeito que nada mais poderia ter feito. Preciso de um tempo para pensar, disse Ricardo em voz baixa. Davi assentiu e virou-se para sair, mas parou na porta. A aula matutina de ética empresarial da Maria começa às 9 da manhã. Eu estarei lá, como professor voluntário. Você sabe onde nos encontrar se quiser ver como é o verdadeiro sucesso. Durante o dia, Ricardo não conseguiu se concentrar no trabalho. Ele ficou pensando em seu pai, nas palavras de Davi, no comportamento digno de Maria no baile. Ao final da tarde, ele se viu dirigindo até o bairro de sua infância. Algo que ele não fazia há anos. O antigo centro comunitário ainda estava lá, suas paredes de tijolo agora cobertas de murais coloridos. Crianças jogavam basquete na quadra onde ele passara incontáveis horas quando criança. Através das janelas, ele podia ver pessoas em uma sala de aula, curvadas sobre livros. Uma mulher estava cuidando de uma pequena horta na frente do prédio. Ela olhou para cima quando ele se aproximou. Era Dona Luzia, que dirigia o centro desde que Ricardo era criança. Ela havia envelhecido, mas seus olhos eram tão penetrantes como sempre. Ricardo Almeida, disse ela, endireitando-se. Faz muito tempo, Dona Luzia. Ele se sentiu como um menino novamente sob seu olhar firme. Você ainda está aqui. Alguém precisa manter este lugar funcionando, embora eu tenha ouvido dizer que grandes mudanças estão por vir. Ela gesticulou para o prédio. Maria me disse que pode se tornar algo ainda melhor. Você conhece Maria? Dona Luzia sorriu. Ela me lembra de outra jovem ambiciosa, que costumava passar todas as horas vagas aqui, sonhando em ficar rica. Ela fez uma pausa, olhando para ele significativamente. Embora em algum momento essa pessoa tenha esquecido que o sucesso não é apenas sobre o quão alto você sobe, é sobre estender a mão para ajudar os outros a subir. Ricardo ficou ali, as memórias o inundando. Ele se lembrou de estudar nessas salas porque seu apartamento estava muito frio. Se lembrou de Dona Luzia lhe trazendo sopa quando ela sabia que as coisas estavam apertadas em casa. Se lembrou do dia em que recebeu sua carta de aprovação na faculdade e como todos no centro haviam comemorado. O centro está tendo um jantar comunitário hoje à noite, disse Dona Luzia, voltando-se para sua horta. 7 horas. Maria estará lá, discutindo seus planos com os vizinhos. Você pode aprender algo se vier, como antigamente, quando o sol começou a se pôr. Ricardo sentou-se em seu carro olhando para a entrada do centro. As pessoas começaram a chegar para o jantar, carregando pratos, cumprimentando-se com abraços. Ele viu Maria ajudando um homem idoso a subir os degraus. Viu Davi chegando com uma pilha de papéis sob o braço. Pela primeira vez em anos, Ricardo Almeida sentiu-se inseguro sobre onde ele estava e onde ele queria estar. Ricardo sentou-se em seu carro até o céu ficar roxo escuro, observando as pessoas entrarem no centro comunitário. Seu telefone vibrou repetidamente. Ligações de negócios urgentes, sua assistente tentando contactá-lo sobre as reuniões de amanhã, mas ele ignorou todas elas. Finalmente, reunindo coragem, ele saiu do carro. O cheiro de comida caseira o atingiu assim que ele abriu a porta do centro. A sala principal havia sido transformada com mesas compridas, cobertas com toalhas de mesa diferentes. Crianças corriam entre as mesas, enquanto os adultos conversavam e serviam comida. Por um momento, Ricardo sentiu-se completamente fora de lugar em seu terno caro. Bem, olha quem decidiu se juntar a nós, disse Dona Luzia, aparecendo ao lado dele com um prato de papel. A lasanha está excelente. Maria fez ela mesma. Antes que Ricardo pudesse responder, ele ouviu a voz de seu filho. Davi estava de pé na frente da sala com Maria, prendendo grandes desenhos em um quadro de avisos. Eram plantas arquitetônicas, Ricardo percebeu. Projetos para o novo centro comunitário.
As pessoas começaram a se reunir enquanto Maria começava a falar. Estas são apenas ideias preliminares, disse ela, sua voz quente e clara. Queremos a contribuição de todos, porque este centro pertence a todos nós. Ricardo aproximou-se, tentando se misturar à multidão. Mas em uma sala onde todos se conheciam, ele se destacava como um polegar dolorido. As cabeças se viraram, os sussurros começaram, até que Maria o notou. Em vez de mostrar surpresa ou raiva, ela sorriu. Senhor Almeida, tempo perfeito. Você gostaria de compartilhar sua experiência? Afinal, você sabe mais sobre projetos de desenvolvimento do que ninguém aqui. A sala ficou quieta. Ricardo sentiu dezenas de olhos sobre ele, incluindo o olhar conhecedor de Dona Luzia e o olhar esperançoso de seu filho. Ele limpou a garganta e avançou. Eu ficaria feliz em olhar os planos, disse ele. Na hora seguinte, Ricardo se viu envolvido em discussões detalhadas sobre o projeto. Os planos de Maria eram impressionantes. Ela havia pensado em tudo, de creches a salas de aula de treinamento profissional a uma horta no terraço. Mas ela também havia identificado problemas potenciais que sua experiência poderia ajudar a resolver. Veja este muro de suporte, apontou ele. Se o movermos 3 pés, você poderá adicionar outra sala de aula sem aumentar o orçamento. Os olhos de Maria se iluminaram. Ela pegou uma caneta e começou a fazer anotações enquanto outros se aglomeravam para ver. A tensão na sala gradualmente se dissipou à medida que as pessoas se entusiasmaram com o planejamento. Durante um intervalo, Ricardo se viu na fila para tomar café ao lado de um homem idoso que reconheceu, o Sr. Pereira, que havia sido seu professor de matemática no centro há 40 anos. Nunca pensei que te veria de volta aqui, Ricardo, disse o Sr. Pereira, mexendo açúcar em sua xícara. Você sempre teve tanta pressa em deixar este bairro para trás. Ricardo sentiu a vergonha corar suas bochechas. Eu pensei que o sucesso significava se afastar o máximo possível. E agora? O Sr. Pereira ergueu uma sobrancelha. Antes que Ricardo pudesse responder, uma comoção perto da entrada chamou a atenção de todos. Jaime Pereira havia chegado, trazendo consigo uma equipe de pessoas carregando laptops e pastas. Desculpe o atraso, anunciou Jaime, mas eu trouxe boas notícias. A Câmara Municipal concordou em acelerar nossos pedidos de licença. Aplausos. Irromperam pela sala. Ricardo observou Maria abraçar Jaime em comemoração, depois se virou para abraçar Davi. A visão de sua felicidade fez algo mudar dentro dele. Jaime avistou Ricardo e foi até ele. Eu esperava que você estivesse aqui, disse ele em voz baixa. Olha, Ricardo, eu sei que temos sido rivais por anos, mas este projeto é maior do que nossa competição. Maria me ajuda a ver isso. Ela parece ajudar todos a verem as coisas, de forma diferente, admitiu Ricardo. Continuou Ricardo. Nós realmente poderíamos usar sua ajuda. Maria está certa. Sua experiência seria inestimável. Mas tem que ser genuína, sem jogos, sem segundas intenções. Ricardo olhou ao redor da sala. Viu Dona Luzia servindo comida a crianças pequenas que pareciam exatamente como ele havia sido 40 anos atrás. Viu Davi rindo com os membros da comunidade, completamente à vontade de uma forma que ele nunca esteve nos eventos corporativos da Almeida Empreendimentos. Viu Maria se movendo de mesa em mesa, certificando-se de que a voz de todos fosse ouvida. Posso lhe contar algo, Jaime? A voz de Ricardo era baixa. Quando convidei Maria para aquele baile, achei que ia lhe dar uma lição. Em vez disso, ela está ensinando a todos nós. É por isso que a contratei, Jaime sorriu. Ela vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não o veem em si mesmas. Conforme a noite avançava, Ricardo se viu envolvido em mais conversas. Ele soube que o adolescente que servia bebidas estava estudando para seus exames de admissão na faculdade, assim como Ricardo fizera ali. A mulher que trouxe 3 sobremesas diferentes estava começando um negócio de catering por meio do programa. De pequenas empresas do Centro Comunitário da Vila Madalena, São Paulo, cada pessoa tinha uma história, um sonho, uma conexão com aquele lugar. Próximo ao fim da noite, Maria se aproximou dele.
Obrigada por vir, disse ela. E obrigada pelas suas sugestões sobre os projetos. Elas realmente ajudarão. Maria, devo-lhe um pedido de desculpas, Ricardo começou, mas ela ergueu a mão. Ações falam mais alto que palavras, Sr. Almeida. Se você realmente está arrependido, demonstre ajudando-nos a fazer este projeto funcionar. Davi se juntou a eles, carregando as plantas arquitetônicas. Pai, teremos outra reunião de planejamento amanhã de manhã. Você estará lá? Ricardo olhou entre seu filho e Maria, vendo o desafio e a esperança em seus olhos. Ele pensou em seu pai, em sua própria jornada deste bairro ao topo do mercado imobiliário de São Paulo. Ele pensou sobre o que o sucesso realmente significava. Sim, disse, ele finalmente. Eu estarei lá e posso ter algumas ideias sobre financiamento adicional. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Ricardo passou pelas torres reluzentes que ele havia construído pela cidade. Pela primeira vez, ele se perguntou se seu próximo prédio poderia ser algo diferente, algo que deixaria seu pai orgulhoso, algo que ajudaria a preencher a lacuna entre o mundo de onde ele veio e o mundo que ele havia construído para si mesmo. A manhã seguinte trouxe caos a Almeida Empreendimentos. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos de negócios de São Paulo de que Ricardo Almeida estava colaborando com seu rival de longa data, Jaime Pereira. Repórteres acamparam do lado de fora do prédio, esperando vislumbrar o homem, que havia construído sua reputação em uma competição implacável. Mas Ricardo não estava em seu escritório. Em vez disso, ele estava sentado em uma cadeira dobrável no centro comunitário da Vila Madalena, São Paulo, sua jaqueta de terno pendurada no encosto, as mangas arregaçadas, enquanto ele examinava os projetos de construção com Maria e a equipe do projeto. Se ajustarmos o pedido de zoneamento, explicou ele desenhando nos projetos, podemos adicionar unidades de habitação popular sem sacrificar os espaços comunitários. Maria o observou com uma mistura de surpresa e apreço. Este era um Ricardo Almeida diferente do homem que havia tentado humilhá-la no baile. Enquanto trabalhavam, o telefone dele continuou tocando. Ligações de membros do conselho administrativo exigindo explicações, de investidores preocupados com a direção da empresa. Talvez você devesse atender uma dessas ligações, Maria sugeriu após a quinta interrupção. Seu negócio também é importante. Ricardo balançou a cabeça. Pela primeira vez em anos, estou fazendo algo que importa mais do que os preços das ações. Mas o mundo exterior não esperaria para sempre. Lídia, sua secretária, irrompeu na sala parecendo nervosa. Sr. Almeida, sinto muito interromper, mas há uma reunião de emergência do Conselho Administrativo em 1 hora. Eles estão falando em removê-lo do cargo de CEO. A sala ficou em silêncio. Davi, que havia estado discutindo planos com os membros da comunidade, aproximou-se da cadeira de seu pai. Pai, você não pode perder a empresa. Não por causa disso. Ricardo levantou-se lentamente, reunindo seus papéis. O peso de sua posição, de tudo o que ele havia construído, se assentou novamente em seus ombros. Eu vou resolver, disse ele calmamente. Ao se dirigir à porta, Maria o chamou. Lembre-se do porquê de você ter voltado aqui, Sr. Almeida. Às vezes, os maiores riscos trazem as maiores recompensas. A sala de reuniões da Almeida Empreendimentos estava lotada quando Ricardo chegou. Membros do Conselho Administrativo internos caros murmuravam entre si, silenciando-se quando ele entrou. À cabeceira da mesa estava Vitor Souza, o maior acionista da empresa e mentor de Ricardo desde seus primeiros dias. Ricardo. A voz de Vitor era fria. Você se importaria em explicar por que está jogando fora 30 anos de estratégia de negócios para brincar de assistente social com Jaime Pereira? Ricardo endireitou sua gravata e ocupou seu lugar à mesa. Ele podia sentir o julgamento, a desaprovação irradiando de cada canto. Essas eram pessoas que sempre haviam seguido sua liderança, que haviam celebrado suas decisões mais implacáveis. Deixe-me contar uma história, Ricardo começou. Sobre o filho de um zelador que estudou em um centro comunitário porque sua casa não tinha aquecimento. Sobre pessoas que acreditaram nele quando ele não tinha nada a oferecer além de determinação. Ele tirou os projetos de construção, espalhando-os pela polida mesa da sala de reuniões.
Isso não é caridade. Isso é inovação. Habitação de renda mista com serviços comunitários integrados. Programas de treinamento profissional que criam uma força de trabalho qualificada. Incubadoras de pequenas empresas que impulsionam a economia local. E como isso beneficia nossos acionistas? Alguém exigiu. Incentivos fiscais, subsídios governamentais, cobertura de imprensa positiva que o dinheiro não pode comprar. Mas mais importante, a voz de Ricardo ficou mais forte. Cria comunidades sustentáveis que apoiam todos os nossos empreendimentos. Quando elevamos as pessoas, toda a cidade se eleva. Vitor inclinou-se para a frente. Você está nos pedindo para arriscar a reputação da empresa em um projeto administrado por uma mulher que estava limpando escritórios há apenas algumas semanas. Não, Ricardo rebateu. Estou pedindo que vocês invistam em uma graduada da Fundação Getúlio Vargas, FGV, que trabalhou como empregada doméstica para se sustentar na faculdade, que desenvolveu um modelo de negócios que Jaime Pereira, o desenvolvedor mais inteligente que conheço, reconheceu como revolucionário. A sala zumbia com sussurros. Ricardo exibiu projeções financeiras na tela, guiando o conselho pelos números. Enquanto ele falava, ele viu expressões mudando, viu o momento em que os instintos de negócios começaram a superar o preconceito. Mais uma coisa, acrescentou ele. Estou comprometendo 20% de minhas ações pessoais como garantia para este projeto. É o quanto acredito nele. A sala de reuniões irrompeu em caos. Vitor levantou-se, exigindo ordem. Você não pode estar falando sério, Ricardo. Isso vale milhões. Passei a vida construindo torres que raspam o céu, respondeu Ricardo. Agora quero construir algo que alcance as pessoas. Horas depois, Ricardo voltou ao centro comunitário da Vila Madalena, São Paulo. A equipe de planejamento ainda estava lá, trabalhando sob luzes fluorescentes. Maria olhou para cima quando ele entrou. Como foi? Ricardo afrouxou a gravata. O conselho aprovou o projeto, mas eles tiveram uma condição. Eles querem que você apresente a proposta completa na Assembleia de Acionistas da semana que vem. Os olhos de Maria se arregalaram. Eu? Eles precisam ver o que eu vi na noite passada. Uma líder que pode conectar mundos e unir pessoas. Ele fez uma pausa. Você fará isso? Antes que Maria pudesse responder, Davi entrou correndo, agitando o telefone. Vocês viram as notícias? A história está em todos os lugares. Titã do mercado imobiliário volta às raízes. É precursor em desenvolvimento de impacto social. O gabinete do prefeito acabou de ligar. Eles querem acelerar todas as licenças. Maria sentou-se pesadamente. Isso está acontecendo tão rápido. Bem-vinda às grandes ligas, Ricardo sorriu. Mas não se preocupe. Você tem uma equipe muito boa por trás de você agora. Enquanto eles se reuniam em torno dos planos novamente, Dona Luzia apareceu com café e sanduíches. Vocês precisam comer, ela insistiu. Não se pode mudar o mundo com o estômago vazio. Ricardo aceitou um sanduíche, lembrando-se de inúmeras outras noites em que Dona Luzia o alimentara enquanto ele estudava. Agora, aqui estava ele novamente, na mesma sala planejando um tipo diferente de futuro. Sabe, Dona Luzia disse calmamente para ele, seu pai estaria orgulhoso, não das torres ou do dinheiro, mas deste momento aqui. Lá fora as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Dentro do antigo centro comunitário da Vila Madalena, São Paulo, um pequeno grupo de pessoas de mundos muito diferentes trabalhava junto, elaborando planos para algo novo, uma ponte entre o que era e o que poderia ser. A semana que antecedeu a Assembleia de Acionistas passou em um turbilhão de atividades. Maria praticamente morou no centro comunitário da Vila Madalena, São Paulo, ensaiando sua apresentação enquanto equilibrava as demandas do projeto. Ricardo se viu passando mais tempo lá do que em seu escritório, observando com crescente admiração enquanto ela dominava as complexidades do desenvolvimento, em larga escala. Mas nem todos estavam felizes com as mudanças. Rebeca Santos, filha de Vitor e chefe do departamento jurídico da empresa, vinha observando a situação com crescente preocupação. Ela sempre esperou se casar com Ricardo e, eventualmente, controlar a Almeida Empreendimentos.
Agora, esses planos estavam em risco. Papai, ela reclamou para Vitor durante o almoço em seu clube exclusivo. Ricardo enlouqueceu. Esse projeto vai arruinar tudo o que construímos. Vitor tomou seu uísque pensativamente. Talvez não. Os números realmente parecem bons, e a publicidade tem sido incrível. Não é sobre os números. Rebeca bateu a mão na mesa, chamando a atenção de quem jantava nas proximidades. É sobre aquela mulher. Você não viu como ele olha para ela? De fato, outros também haviam notado. O crescente calor entre Ricardo e Maria não havia escapado da atenção de ninguém, muito menos da de Davi. Ele assistiu à transformação de seu pai dia após dia, tornando-se mais parecido com o homem que ele se lembrava da infância, alguém que se importava com mais do que apenas dinheiro. Na manhã da Assembleia de Acionistas, Maria chegou, cedo a Almeida Empreendimentos. O segurança, que apenas alguns meses antes a vira limpando escritórios, agora a escoltou até o andar executivo. Ela vestia um tailleur azul marinho simples, mas elegante, carregando uma pasta com materiais de apresentação. Ricardo estava esperando na sala de conferências, revisando os detalhes de última hora. Pronta para o grande dia? Tão pronta quanto jamais estarei, respondeu Maria, mas suas mãos tremeram levemente enquanto ela arrumava seus papéis. Você conhece este projeto melhor do que ninguém, Ricardo a tranquilizou. Apenas conte a ele sua história, nossa história. A sala começou a se encher de acionistas, membros do conselho administrativo e executivos. Rebeca Santos entrou, vestindo uma roupa que custava mais do que o salário mensal de Maria, e sentou-se diretamente na frente. Assim que a reunião estava prestes a começar, houve uma comoção na porta. Dona Luzia entrou, seguida pelo Sr. Pereira e vários outros membros da comunidade. Jaime Pereira os acompanhou, sorrindo para a expressão surpresa de Ricardo. Espero que você não se importe, disse Jaime. Achei que os acionistas deveriam conhecer algumas das pessoas que este projeto realmente afetará. Ricardo assentiu, a emoção prendendo-lhe a garganta. Por favor, sentem-se. Maria ficou no pódio, de frente para a multidão. Por um momento, ela sentiu o peso de tudo o que representava. Toda pessoa que já havia sido subestimada, todo sonho que parecia grande demais, toda barreira que precisava ser quebrada. Bom dia, começou ela. Eu poderia mostrar a vocês projeções de mercado e previsões de lucros, mas primeiro quero contar a vocês sobre um lugar onde os sonhos nascem. Na hora seguinte, Maria entrelaçou histórias e estatísticas, paixão e pragmatismo. Ela mostrou como o Centro Comunitário da Vila Madalena, São Paulo, havia lançado inúmeras carreiras, incluindo a de Ricardo. Ela demonstrou como seu novo modelo poderia revolucionar o desenvolvimento urbano ao mesmo tempo que gerava retornos sólidos. A sala ficou hipnotizada. Mesmo Rebeca se viu inclinando-se para a frente, envolvida na visão de Maria. Quando Maria terminou, os aplausos foram imediatos e estrondosos. Vitor Souza foi o primeiro a se levantar. Senhorita Silva, devo-lhe desculpas. Quando Ricardo propôs este projeto pela primeira vez, achei que ele havia perdido o senso comercial. Agora vejo que ele pode finalmente tê-lo encontrado. Perguntas voaram de todas as direções. Maria respondeu a cada uma com graça e conhecimento, mas foi sua autenticidade que realmente os conquistou. Esses experientes homens de negócios reconheceram algo raro, alguém que poderia transformar vidas enquanto gerava lucros. Quando a reunião terminou, Rebeca se aproximou de Maria. Seu rosto estava tenso com emoção contida. Isso foi impressionante, admitiu de má vontade. Mas não pense que isso muda tudo. Alguns de nós trabalhamos a vida toda para estar onde você está. Maria encontrou seu olhar firmemente. Então, você entende exatamente o quanto trabalhei. Duro para estar aqui também. Mais tarde, naquela noite, o Centro Comunitário da Vila Madalena, São Paulo, sediou uma comemoração. O projeto havia recebido aprovação unânime dos acionistas, juntamente com ofertas de financiamento adicionais de investidores impressionados. O antigo prédio vibrava com alegria e música. Ricardo encontrou Maria sentada em silêncio no canto da biblioteca, longe da festa. Você fez isso, disse ele suavemente. Nós fizemos isso, ela o corrigiu.
todos nós juntos. Ele se sentou ao lado dela, olhando para os livros que enchiam as prateleiras. Sabe, eu costumava me esconder neste canto quando as coisas ficavam difíceis em casa. Os livros eram minha fuga. Eles eram os meus também, Maria sorriu. Ainda são, às vezes. Maria, Ricardo se virou para encará-la. Preciso te contar algo. Nessas últimas semanas trabalhando com você, eu... Mas antes que ele pudesse terminar, Davi entrou correndo. Pai, Maria, venham rápido. Há um problema. Eles correram para segui-lo. Na sala principal, Rebeca Santos estava com uma equipe de advogados. Seu rosto tinha uma expressão triunfante, enquanto ela segurava uma pilha de papéis. Sinto muito por interromper. Já a festa, anunciou ela em voz alta. Mas há algo que todos precisam saber sobre este projeto e sobre Maria Silva. A sala ficou em silêncio enquanto Rebeca segurava os documentos. Dona Luzia se moveu protetivamente para mais perto de Maria, enquanto Ricardo se aproximou para encarar Rebeca. Seja lá o que você estiver fazendo, Rebeca, pense bem, Ricardo alertou. O sorriso de Rebeca se alargou. Ah, eu pensei bem, muito bem. Ela se virou para se dirigir à sala lotada. Alguém se deu ao trabalho de verificar os antecedentes da senhorita Silva antes de entregar a ela o controle de um projeto multimilionário? Eu verifiquei. Jaime Pereira falou do fundo. A fundo. Mesmo? Rebeca começou a distribuir cópias de seus documentos. Então você sabe sobre o conjunto habitacional Parque São Jorge, São Paulo? O rosto de Maria ficou pálido. Ricardo observou sua reação com preocupação, enquanto murmúrios confusos se espalharam pela sala. O conjunto habitacional Parque São Jorge, São Paulo era um projeto de habitação de baixa renda em Rio de Janeiro, continuou Rebeca. 5 anos atrás, ele desabou durante a construção. A empresa de desenvolvimento faliu. E quem era a gerente de projeto júnior? Ela apontou dramaticamente para Maria. Maria Silva. Suspiros encheram a sala. Lídia colocando uma mão solidária em seu ombro. Essa não é toda a história, Maria disse baixinho. Não? Rebeca arqueou uma sobrancelha. Então talvez você queira explicar por que mudou seu nome depois? Era Maria Torres na época, com Zé. Tenho a papelada aqui. Chega! A voz de Ricardo ressoou pela sala, mas Maria tocou seu braço gentilmente. Não, é hora de todos saberem a verdade. Maria caminhou para o centro da sala, de frente para a multidão de pessoas que se tornaram suas amigas e apoiadoras. Sim, eu estava envolvida com o conjunto habitacional Parque São Jorge. Eu tinha 24 anos, recém-formada na faculdade, ansiosa por fazer a diferença. A empresa me contratou porque queria alguém da comunidade para ser o seu rosto, para convencer as pessoas a confiar neles. Ela respirou fundo antes de continuar. 3 meses depois do início do projeto, descobri que eles estavam usando materiais de qualidade inferior, violando os códigos de segurança. Eu denunciei aos inspetores da cidade e testemunhei contra os donos da empresa. O projeto foi fechado antes que alguém pudesse se machucar. E sim, eu mudei a grafia do meu nome. Não para me esconder, mas porque estava recebendo ameaças das pessoas que eu havia denunciado. Dona Luzia aproximou-se e pegou a mão de Maria. Você não apenas os denunciou, ela disse. Você ajudou as famílias que já haviam investido suas economias a encontrarem novas casas. Você trabalhou em 3 empregos para ajudá-los a se recompor mesmo não sendo sua culpa. A expressão triunfante de Rebeca vacilou. Este não era o escândalo que ela esperava descobrir. Jaime Pereira limpou a garganta. Na verdade, foi por isso que eu a contratei, Maria. Não apenas pelo seu plano de negócios, mas porque, quando investiguei seu passado, encontrei uma pessoa de extraordinária integridade. Mas ela mudou o nome dela, Rebeca protestou. Ela escondeu seu passado. Assim como você mudou o seu? A pergunta silenciosa de Ricardo silenciou a sala. Não era Rebeca Steinberg antes de seu pai se casar com a família Souza? O rosto de Rebeca ficou vermelho. Vitor Souza levantou-se, parecendo desconfortável. Ricardo, isso não é relevante. Não é? Ricardo se aproximou para ficar ao lado de Maria. Todos nós temos partes do nosso passado que tentamos deixar para trás.
A diferença é o que fazemos com nossas segundas chances. Davi deu um passo à frente levantando seu telefone. Enquanto todos estão compartilhando verdades, aqui está outra. Acabei de desligar o telefone com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU. Eles estão tentando entrar em contato com Maria há meses. As famílias do Conjunto Habitacional Parque São Jorge, elas criaram um fundo comunitário com o dinheiro da indenização que finalmente receberam. Elas querem que Maria as ajude a construir algo novo. Lágrimas encheram os olhos de Maria. Eu nunca soube o que aconteceu com elas. Depois do processo, eu não pude... Elas nunca esqueceram como você lutou por elas, disse Davi suavemente. Rebeca olhou ao redor da sala, percebendo que seu plano havia dado errado. Em vez de destruir a credibilidade de Maria, ela só a havia fortalecido. Em desespero, ela se voltou para seu pai. Papai, você não pode deixar isso acontecer. A empresa estará em excelentes mãos, Vitor completou firmemente. Mãos melhores do que quando tentamos esconder nossas próprias origens humildes. Ele caminhou até Maria. Meu pai era alfaiate e mudou nosso nome de Steinberg para Souza porque achava que soava mais americano. Passei tanto tempo tentando esquecer isso que quase esqueci o que realmente importa. A tensão na sala começou a se dissipar. As pessoas se reuniram em torno de Maria, não para condená-la, mas para expressar admiração por sua coragem. Rebeca ficou sozinha, observando seu mundo cuidadosamente construído mudar em seu eixo. Ricardo aproximou-se dela silenciosamente. Sabe, Rebeca, há espaço para todos nessa nova visão, se você estiver disposta a fazer parte dela. Ela o encarou por um longo momento. Depois Maria, que agora estava cercada por simpatizantes. Eu preciso de um tempo para pensar. Quando Rebeca saiu, a celebração gradualmente foi retomada, mas algo havia mudado. A verdade havia tornado o compromisso de todos com o projeto mais forte, mais pessoal. Naquela noite, Ricardo encontrou Maria novamente no canto da biblioteca. Desta vez, ela estava olhando para fotos antigas na parede. Fotos de formandos do Centro Comunitário da Vila Madalena, São Paulo, que seguiram para uma vida melhor. Passei 5 anos tentando compensar o Conjunto Habitacional Parque São Jorge. Ela disse sem se virar, tentando provar que eu poderia fazer uma verdadeira diferença. Você fez, respondeu Ricardo. Não apenas aqui, mas em todos nós. Ele fez uma pausa. Sabe, eu nunca terminei o que estava tentando te dizer antes. Maria virou-se para encará-lo. Sobre isso, Ricardo, há algo mais que você deve saber. Algo sobre seu pai. Antes que ela pudesse continuar, Dona Luzia apareceu na porta. Maria tem uma ligação do Rio de Janeiro. As famílias, elas estão em uma videoconferência. Elas querem falar com você. Maria hesitou, dividida entre o passado a chamando de volta e o futuro à sua frente. Ricardo sorriu encorajadoramente. Vá, ele disse. Algumas conversas precisam acontecer no seu próprio tempo. Enquanto Maria se apressava para ir embora, Ricardo a observou ir, sentindo-se esperançoso e inquieto. O que ela poderia saber sobre seu pai e como isso afetaria tudo o que eles estavam construindo juntos? Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao Centro Comunitário da Vila Madalena, São Paulo, mais cedo que o habitual. Ele não tinha dormido bem, as palavras de Maria sobre seu pai ecoando em sua mente. Ele encontrou Dona Luzia já lá, regando as pequenas plantas de interior que alinhavam as janelas. Você está aqui cedo, ela observou estudando seu rosto. Dormiu mal? O que você sabe sobre meu pai? Ricardo perguntou diretamente. O que Maria sabe? Dona Luzia colocou seu regador. Algumas histórias precisam ser contadas pela pessoa, certa na hora certa. Antes que Ricardo pudesse pressionar mais, Maria entrou. Ela parecia cansada, mas feliz, carregando uma pilha de papéis e um caderno de couro gasto que ele nunca tinha visto antes. As famílias do Rio de Janeiro ficaram acordadas até a metade da noite, compartilhando suas histórias, ela disse. Elas têm feito coisas incríveis com seu fundo comunitário. Então ela percebeu a tensão na sala. Está tudo bem? Conte a ele, disse Dona Luzia gentilmente. É hora. Maria acenou lentamente.
Vamos sentar. Isso pode levar um tempo. Eles se acomodaram no canto da biblioteca. Maria abriu o caderno de couro e Ricardo reconheceu a letra de seu pai. Seu coração começou a bater forte. Quando comecei a trabalhar aqui como empregada doméstica, Maria começou, encontrei isso atrás de alguns livros antigos. É o diário do seu pai de quando ele trabalhava aqui como zelador. Ele escreveu sobre seus sonhos para você, Se é este lugar. Ela entregou o caderno a Ricardo. Suas mãos tremiam enquanto ele o abria. Mas tem mais, Maria continuou. Seu pai não apenas limpou este prédio, ele foi um de seus fundadores. Ricardo olhou bruscamente. Isso é impossível. Meu pai era apenas um zelador. Ele mal ganhava o suficiente para nos sustentar. Durante o dia, sim, Dona Luzia interveio. Mas à noite, ele e meu marido trabalhavam juntos. Eles viram quantas pessoas no bairro precisavam de ajuda. Um lugar seguro para estudar, treinamento profissional, creche. Eles começaram pequeno, apenas um quarto no porão. Ricardo começou a ler as entradas do diário. As palavras de seu pai pintaram um quadro tão diferente do homem quieto e cansado que ele lembrava. Hoje à noite, ajudamos 10 pessoas a preencher formulários de emprego. A filha de Miguel entrou na faculdade, a primeira de sua família. Este lugar está se tornando o que sonhamos. Um dia, Ricardo entenderá que o verdadeiro sucesso não está no que você leva, mas no que você retribui. Porque ele nunca me contou. A voz de Ricardo rachou. Ele tentou, disse Dona Luzia suavemente. Lembra daquelas noites em que ele queria que você ficasse e ajudasse nos programas noturnos, mas você sempre estava correndo para reuniões de negócios subindo na escada corporativa. Maria tocou o braço de Ricardo gentilmente. Há algo mais que você precisa ver. Ela tirou uma foto antiga de entre as páginas do diário. Mostrava um grupo de pessoas de pé orgulhosamente na frente do centro. O pai de Ricardo estava no centro, mais jovem e sorrindo, segurando uma placa. Esta foi tirada no dia em que o centro recebeu sua primeira grande verba, explicou Maria. Seu pai escreveu sobre isso. Ele usou seu trabalho de zelador em diferentes empresas para fazer conexões. Convenceu os donos de empresas a investirem na comunidade. Ele estava construindo pontes muito antes de qualquer um de nós. Ricardo olhou para a foto. As memórias, inundando-o. As noites em que seu pai chegava tarde em casa, não apenas cansado da limpeza, mas energizado apesar da hora. O olhar orgulhoso em seus olhos que Ricardo sempre confundiu com simples fadiga. A maneira como ele tentava falar sobre o centro, sobre a comunidade, sobre o que realmente importava. Na noite em que ele morreu, disse Ricardo lentamente, ele me pediu para vir aqui. Disse que tinha algo importante para me contar. Mas eu estava muito ocupado. Tinha uma grande reunião de fusão no dia seguinte. Ele queria te mostrar isso. Dona Luzia levantou outro documento, uma escritura. Ele deixou suas ações no centro para você. Não muito financeiramente, mas uma parte de tudo o que ele construiu aqui. O advogado tentou entrar em contato com você, mas eu estava muito ocupado seguindo em frente para olhar para trás, Ricardo completou. Ele olhou ao redor da sala com novos olhos, vendo o legado de seu pai em cada canto. A porta abriu-se e Davi entrou, parando bruscamente ao ver os rostos sérios do grupo. O que está acontecendo? Seu avô, disse Ricardo, sua voz embargada. De emoção. Era mais do que jamais soubemos. Ele entregou o diário a seu filho. Enquanto Davi lia, Maria explicou calmamente sobre encontrar o diário, sobre descobrir a conexão entre seu projeto atual e o trabalho que o pai de Ricardo havia feito décadas atrás. Então é por isso que este lugar pareceu tão certo, disse Davi maravilhado. Está em nosso sangue. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O sol da manhã iluminava o jardim lá fora. O mesmo jardim que seu pai havia começado há 40 anos, agora cuidado por uma nova geração de sonhadores. Estive tão errado, ele disse. Todos esses anos pensei que estava construindo algo novo, mas eu estava apenas recriando sua visão sem nem mesmo saber. Maria juntou-se a ele na janela. É por isso que este projeto é tão importante. Não se trata apenas de construir novas paredes. É sobre continuar o que seu pai começou.
Construir pontes entre pessoas, entre mundos. O homem de negócios e o faxineiro, disse Ricardo suavemente, olhando para Maria. Assim como meu pai, movendo-se entre mundos, vendo o valor em ambos. Dona Luzia sorriu sabiamente. Algumas coisas pulam uma geração. Seu pai ficaria feliz em ver seu filho finalmente entendendo. Naquele momento, Rebeca Souza entrou parecendo insegura. Ela carregava uma pasta grossa rotulada Arquivos do Centro Montgomery. Eu tenho feito mais pesquisas, ela disse hesitantemente. Há algo mais que você deve ver sobre seu pai, Ricardo. Sobre todos os nossos pais. As mãos de Rebeca tremeram levemente enquanto ela abria a pasta na mesa da biblioteca. Todos se reuniram enquanto ela espalhava recortes de jornal amarelados, fotos antigas e documentos desbotados. Depois da noite passada, eu não consegui dormir, ela explicou. Fui aos arquivos da cidade, comecei a pesquisar a história deste bairro, deste centro, e eu encontrei isso. Ela apontou para um artigo, de jornal de 1975. A manchete dizia: trabalhadores locais se unem para salvar a comunidade. Abaixo havia uma fotografia que fez Ricardo prender a respiração. Seu pai estava com um grupo de homens, incluindo um Vitor Souza mais jovem e o pai de Jaime Pereira. Todos eles trabalhavam aqui, Rebeca continuou. Seu pai como zelador, meu pai como contador antes de mudar nosso nome, e o pai de Jaime como encarregado de manutenção. Eles não eram apenas funcionários, eles eram amigos. Maria inclinou-se para ler o artigo. Diz que eles organizaram uma arrecadação de fundos quando o centro estava prestes a ser fechado. Eles o salvaram juntos. Meu pai nunca me contou, disse Rebeca suavemente. Ele sempre dizia que vínhamos de uma família tradicionalmente rica, que éramos melhores do que... Ela parou parecendo envergonhada. Melhores do que pessoas como eu? Maria perguntou gentilmente. Pessoas que limpam prédios e sonham com algo mais? Rebeca acenou com a cabeça, lágrimas em seus olhos. Eu também. Encontrei os diários antigos do meu pai. Ele escreveu sobre seu pai, Ricardo. O chamou de homem mais sábio que ele conhecia. Eles costumavam se encontrar aqui depois do trabalho, planejando maneiras de ajudar as pessoas enquanto mantinham seus empregos diurnos. Ricardo pegou outra fotografia. Nela, os 3 homens estavam sentados em uma mesa desgastada, compartilhando café e rindo. Eles pareciam tão jovens, tão livres do peso do status e das expectativas. Mas algo aconteceu, Rebeca continuou. Os documentos não dizem o que, mas depois disso, todos seguiram caminhos separados. Meu pai mudou nosso nome, nos mudou para o lado rico da cidade. Ele nunca mais mencionou este lugar. Dona Luzia havia estado ouvindo em silêncio. Agora ela falou. Eu me lembro daquela época. Seus pais tinham ideias diferentes sobre como ajudar as pessoas. Vitor, Sr. Souza, queria comprar propriedades, demoli-las para novos empreendimentos. Ele disse que era para o bem maior. Mas o pai de Ricardo acreditava em preservar a comunidade, ajudando as pessoas a construir de dentro para fora. E o pai de Jaime? Davi perguntou. Ele tentou manter a paz. Dona Luzia suspirou. Mas no final, ele teve que escolher um lado. O centro permaneceu, mas a amizade foi quebrada. Maria tocou uma das fotografias pensativamente. Então é por isso que este projeto é tão importante para todos. Não se trata apenas de construir algo novo, é sobre curar algo antigo. Tem mais, disse Rebeca, tirando um documento jurídico. A escritura original desta propriedade era de propriedade conjunta dos 3 homens. Eles nunca dissolveram a sociedade. Legalmente, as famílias Almeida, Souza e Pereira ainda compartilham a propriedade desta terra. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações afundavam. Todos os seus conflitos recentes, a competição entre suas empresas, as divisões sociais que haviam mantido, tudo isso havia sido construído sobre uma fundação esquecida de amizade e propósito compartilhado. Ricardo sentou-se pesadamente, segurando o diário de seu pai. Todos esses anos, temos lutado para ver quem poderia construir as maiores torres, ganhar mais dinheiro. E bem aqui, debaixo de nossos pés, estava o verdadeiro legado que eles queriam que continuássemos. Talvez seja por isso que nossos caminhos se cruzaram,
sugeriu Maria. Algumas histórias precisam completar o ciclo antes de poderem seguir em frente. Naquele momento, Jaime Pereira entrou. Ele parou bruscamente ao ver todos reunidos em torno dos documentos antigos. Jaime, chamou Ricardo. Há algo que você precisa ver sobre seu pai. Enquanto Jaime se juntava a eles, Rebeca explicou suas descobertas. Seu rosto mostrou a mesma mistura de surpresa, dor e compreensão que todos eles haviam experimentado. Meu pai costumava dizer que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você compartilha, disse Jaime calmamente. Eu nunca entendi completamente o que ele queria dizer até agora. Davi havia estado estudando os documentos legais. Sabe o que isso significa? O novo projeto não é apenas uma colaboração. Eu nunca entendi completamente o que ele queria dizer até agora. Davi havia estado estudando os documentos jurídicos. Sabe o que isso significa? O novo projeto não é apenas uma colaboração, é uma reunião. Finalmente estamos terminando o que eles começaram. Maria olhou ao redor para essas pessoas que se tornaram muito mais do que colegas. Mas desta vez estamos fazendo isso juntos. Chega de escolher lados. Rebeca se endireitou enxugando os olhos. Preciso contar isso ao meu pai. Ele deveria saber. Nós todos deveríamos saber de onde realmente viemos. Vamos juntos, decidiu Ricardo. Todos nós. É hora de construir pontes que vão além dos bairros. Dona Luzia os observou, com satisfação. Os pais de vocês costumavam sentar nesta mesma sala, compartilhando sonhos enquanto tomavam café. Agora, aqui estão vocês, finalmente entendendo o que eles tentaram lhes ensinar. Como que sob encomenda, o sol da manhã rompeu as janelas, iluminando as fotos antigas. 3 jovens sorriam do passado, sua amizade preservada em cores desbotadas, seus sonhos esperando para serem redescobertos por seus filhos. Você sabe o que isso significa? Davi pegou a escritura original. Legalmente, nenhuma de nossas empresas pode seguir adiante com quaisquer projetos sem o consentimento das 3 famílias. Talvez seja exatamente o que nossos pais queriam, sugeriu Jaime, para garantir que um dia teríamos que trabalhar juntos novamente. Maria tocou gentilmente o braço de Ricardo. Como seu pai escreveu, o verdadeiro sucesso não está no que você pega, mas no que você retribui. Enquanto eles recolhiam os documentos, fazendo planos para visitar Vitor Souza juntos, Ricardo percebeu algo mais caindo do diário de seu pai. Um envelope lacrado com seu nome na letra de seu pai. O papel estava envelhecido, mas o lacre estava intacto. Com as mãos tremendo levemente, Ricardo pegou a carta que havia esperado tantos anos para ser lida. O ambiente ficou silencioso enquanto Ricardo segurava o envelope. A caligrafia familiar de seu pai trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. Tarefas corrigidas na mesa da cozinha, cartões de aniversário, a última nota que ele havia deixado dizendo que estava trabalhando até tarde no centro. Foi naquela noite que ele morreu. Quer que a gente vá embora? Maria perguntou suavemente. Ricardo balançou a cabeça. Não, seja o que for que estiver aqui dentro, acho que todos nós precisamos ouvir. Com dedos cuidadosos, ele rompeu o lacre e desdobrou as páginas amareladas. As palavras de seu pai, escritas décadas atrás, enchiam o papel. Meu querido Ricardo, se você está lendo isso, significa que você finalmente encontrou seu caminho de volta para o centro, de volta à verdade sobre o legado de nossa família. Tentei te dizer tantas vezes, mas você sempre estava correndo em direção a algo mais, algo maior. Talvez seja minha culpa. Eu queria que você tivesse mais do que eu, mas em algum momento falhei em mostrar a você o que mais realmente significa. Veja bem, este centro não é apenas um prédio. É uma promessa que fizemos, Vitor Jaime Pereira Sênior e eu. Viemos do nada, trabalhamos em qualquer emprego que encontrássemos, mas compartilhávamos o sonho de melhorar a vida de nossa comunidade. Vitor cuidava dos livros, Jaime consertava o que estava quebrado, e eu mantinha tudo limpo e funcionando. Éramos os sonhadores do turno da noite, planejando um futuro melhor enquanto o resto do mundo dormia. Na noite em que assinamos a escritura, fizemos um pacto. Não importa o que acontecesse, este lugar ficaria de pé como uma ponte entre os mundos.
ajudando as pessoas a cruzar de onde estão para onde sonham estar. Prometemos que nossos filhos conheceriam o valor dos dois lados dessa ponte, mas os sonhos têm um jeito de mudar as pessoas. Vitor começou a ver sinais de dólar em vez de rostos. Ele falava sobre progresso que afastava as pessoas em vez de elevá-las. Na noite em que tudo desmoronou, ele trouxe incorporadores para cá, planejando vender o centro para um projeto de luxo. Jaime Pereira Sênior e eu não podíamos deixar isso acontecer. Havíamos prometido a muitas pessoas um lugar para construir seus sonhos. A briga que se seguiu quebrou mais do que nossa amizade. Quebrou nossa visão compartilhada. Vitor levou suas habilidades de negócios e construiu seu império. Jaime Pereira Sênior se concentrou em sua família e em seu trabalho honesto. E eu fiquei aqui, mantendo as luzes acesas, vendo você crescer e me perguntando se eu havia falhado em lhe dar a herança mais importante. A compreensão de que a verdadeira riqueza não está em prédios ou contas bancárias, mas nas vidas que você toca. Mas eu nunca perdi a esperança. Guardei esta carta e a escritura em segurança, acreditando que um dia você encontraria seu caminho de volta. Que um dia você entenderia por que escolhi continuar sendo um zelador, mesmo quando Vitor me ofereceu um emprego na empresa, por que passava minhas noites ensinando adultos a ler em vez de buscar promoções. Se você está lendo isso agora, olhe ao seu redor. Cada canto deste lugar guarda o sonho de alguém. A sala de estudo, onde mães solteiras obtêm seus diplomas, enquanto seus filhos dormem por perto. A oficina onde trabalhadores demitidos aprendem novas profissões. A horta onde idosos ensinam jovens sobre paciência e crescimento. Este é o verdadeiro horizonte de nossa cidade, não as torres que arranham as nuvens, mas as pontes que construímos entre as pessoas. Eu não sei que tipo de homem você se tornou, meu filho, mas espero que você esteja lendo isso porque algo o trouxe de volta para cá, de volta à verdade sobre o que o sucesso realmente significa. A escritura que você descobriu não é apenas um documento jurídico, é uma segunda chance. Para você, para a filha de Vitor, para o filho de Jaime. Uma chance de reconstruir não apenas prédios, mas as pontes entre os mundos que um dia sonhamos. Há uma citação que sua mãe adorava. Nós nos elevamos ao elevar os outros. Ela entendia melhor do que ninguém que o verdadeiro poder não está em quão alto você sobe, mas em quantas pessoas você leva consigo. Estou deixando minhas ações neste centro não porque elas valem dinheiro, mas porque valem tudo o que importa. O que você faz com este legado é sua escolha. Mas lembre-se, as maiores torres não significam nada se lançam sombras sobre os sonhos das pessoas. Com esperança e amor, seu pai. A voz de Ricardo quebrou ao terminar a leitura. O ambiente ficou silencioso, exceto por soluços baixos. Rebeca enxugando as lágrimas, Davi tentando manter a compostura, Dona Luzia acenando com sabedoria lembrada. Maria tocou a carta gentilmente. Ele sabia, de alguma forma ele sabia que um dia vocês todos encontrariam seu caminho de volta para cá. Não só nós, disse Ricardo, olhando para ela. Pessoas como você também, pessoas que entendem os dois lados da ponte de que ele falou. Jaime pegou uma das fotos antigas. Nossos pais não eram apenas sócios. Eles estavam tentando nos mostrar uma maneira diferente de medir o sucesso. E quase perdemos, acrescentou Rebeca suavemente. Demasiado ocupados, brigando por quem possuía o horizonte, para ver a fundação que eles construíram. Dona Luzia se levantou, seu rosto determinado. Bem, vocês veem isso agora. A questão é, o que vocês farão com essa compreensão? Antes que alguém pudesse responder, Lídia entrou na sala, o rosto pálido de urgência. Ricardo, você precisa ligar a televisão. Agora. Davi pegou seu celular abrindo uma transmissão ao vivo de notícias. A manchete fez todos arfar. Urgente. Vitor Souza sofre ataque cardíaco durante reunião de emergência do Conselho Administrativo. Os joelhos de Rebeca cederam. Ricardo assegurou antes que ela caísse. Precisamos ir para o hospital, ela sussurrou. Todos nós vamos, decidiu Maria, já pegando seus casacos. Enquanto eles saíam correndo, Ricardo dobrou cuidadosamente a carta de seu pai e a guardou no bolso, perto do coração.
O peso dela parecia uma bússola, finalmente o apontando na direção certa. No elevador, Rebeca agarrou a mão de Ricardo. O pai estava prestes a anunciar algo grande naquela reunião do conselho. Algo sobre o centro, sobre consertar as coisas. Então vamos garantir que ele tenha a chance, Ricardo prometeu, observando os andares diminuírem. Lá fora a cidade brilhava sob o sol da manhã. Em algum lugar entre as torres e as sombras, pontes esperavam para serem construídas. Assim como 3 sonhadores do turno da noite haviam imaginado há muito tempo. A sala de espera do hospital fervilhava de tensão enquanto os médicos trabalhavam para estabilizar Vítor Souza. Rebeca andava nervosa enquanto Ricardo, Maria e Jaime se sentavam juntos, o peso da carta de seus pais ainda fresco em suas mentes. Ele estava tentando me dizer algo esta manhã, disse Rebeca parando de andar. Ele ligou que iria se encontrar antes da reunião do conselho, mas eu estava muito ocupada preparando documentos jurídicos para lutar contra nós, Ricardo completou gentilmente. Todos nós temos estado muito ocupados brigando. Uma médica saiu da sala de emergência e todos se levantaram. O Sr. Souza está estável, anunciou ela. Ele está pedindo por sua filha e por Ricardo Almeida. Rebeca e Ricardo trocaram olhares antes de seguir a médica. No quarto do hospital, Vítor parecia menor de alguma forma, vulnerável contra os lençóis brancos. Seus olhos se abriram. Quando eles se aproximaram, a carta, ele disse fracamente. Você a encontrou. Ricardo piscou surpreso. Você sabia disso? Claro que eu sabia. A voz de Vítor ficou mais forte. Seu pai me mostrou anos atrás, me fez prometer que ajudaria você a encontrar seu caminho de volta quando o momento fosse certo. É isso que eu ia anunciar hoje, devolver as ações da família Souza do Centro para o fundo comunitário. Rebeca ofegou. Pai, por que você não me contou? Porque eu estava envergonhado, admitiu Vítor. Deixei a ganância me mudar, machucar os melhores amigos que já tive. Mas observando vocês todas essas últimas semanas, vendo o centro voltando à vida, eu sabia que era a hora. Enquanto isso, na sala de espera, Maria estava sentada com Dona Luzia, que havia chegado trazendo café para todos. Sabe, disse Dona Luzia, o pai de Ricardo não foi o único que deixou uma carta. Ela pegou na bolsa e tirou mais 2 envelopes, envelhecidos como a carta do pai de Ricardo. Jaime Pereira Sênior e Vítor também deixaram esses. Eles me fizeram prometer que os manteria seguros até que fossem necessários. Jaime pegou a carta de seu pai com mãos trêmulas. Como a de Ricardo, ela contava uma história de amizade, sonhos e esperança para o futuro. A carta de Vítor, que Dona Luzia guardou para Rebeca, continha uma confissão e um pedido de perdão. Quando Ricardo e Rebeca voltaram para a sala de espera, seus rostos mostravam alívio e propósito. O pai vai ficar bem, anunciou Rebeca. Fez algo que precisamos fazer. Um mês depois, o centro comunitário fervilhava de emoção. Equipes de televisão instalaram seus equipamentos, enquanto as pessoas enchiam todos os assentos disponíveis. No palco, fotos de 3 jovens eram exibidas proeminentemente. O pai de Ricardo, Jaime Pereira Sênior e Vítor, em seus dias como os sonhadores do turno da noite. Ricardo estava no pódio, Maria ao seu lado, enquanto Rebeca, Jaime e Davi estavam sentados com Vítor, que havia insistido em sair do hospital para este momento. 30 anos atrás, 3 homens tiveram um sonho, começou Ricardo. Eles acreditavam que o sucesso não era medido por quão alto você podia subir, mas por quantas pessoas você podia elevar consigo. Hoje, não estamos apenas honrando seu sonho, estamos expandindo-o. Ele gesticulou para as plantas arquitetônicas, exibidas atrás dele. O novo Fundo Comunitário de Desenvolvimento Almeida Souza Pereira transformará não apenas este bairro, mas toda a nossa abordagem ao desenvolvimento urbano. Cada projeto de luxo que construirmos financiará programas comunitários. Cada nova torre criará oportunidades para educação, treinamento profissional e apoio a pequenas empresas. Maria deu um passo à frente. Não estamos apenas construindo prédios, estamos construindo pontes entre comunidades, entre oportunidades, entre sonhos. Rebeca se juntou a eles.
sua voz forte e convicta. A Fundação Souza está dedicando seus recursos para apoiar programas de bolsas de estudo, garantindo que todos tenham a chance de se elevar. Jaime se levantou, e a Pereira Indústrias fornecerá treinamento profissional e oportunidades de emprego, criando caminhos reais para o sucesso. Vitor se levantou com dificuldade, apoiado por Davi. Perdemos nosso caminho uma vez, disse ele, sua voz carregando apesar de sua fraqueza. Mas nossos filhos o encontraram de volta. Hoje estamos reconstruindo mais do que prédios. Estamos reconstruindo a fé na ideia de que todos merecem a chance de ter sucesso. Enquanto os aplausos enchiam a sala, Dona Luzia observava de trás, lágrimas nos olhos. Ao lado dela, Sara, uma das funcionárias da equipe de limpeza do centro, observava maravilhada. Você acha que eu poderia alguma vez? Sara começou a perguntar. Pegue estes. Dona Luzia entregou a ela alguns formulários de inscrição na faculdade. Maria já criou um fundo de bolsas para funcionários que desejam estudar. Seu sonho começa agora. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam e comemoravam, Ricardo encontrou Maria em seu local habitual no canto da biblioteca. Sabe, ele disse, eu nunca terminei o que estava tentando te dizer naquela noite. Maria sorriu. Sobre como você se apaixonou por mim? Ricardo pareceu surpreso, e ela riu. Sou boa em ler entre linhas. É uma habilidade que você desenvolve quando limpa escritórios. Você aprende a ver o que é realmente importante. E o que você vê agora? Ricardo perguntou suavemente. Eu vejo um homem que encontrou seu caminho de volta ao sonho de seu pai, ela respondeu. Um homem que finalmente entende que o amor, como o sucesso, não é sobre poder ou posição. É sobre nos elevarmos uns aos outros. Seu beijo foi interrompido por Davi os chamando animadamente. Vocês precisam ver isso. No salão principal, Vitor havia reunido todos ao redor. Ele estava com Rebeca e Jaime, as cartas de seus pais na mão. Essas cartas não eram apenas sobre o passado, anunciou Vitor. Elas eram sobre o futuro. Cada um de nós escreveu sobre nossos sonhos para nossos filhos e para este lugar. E no final de cada carta havia uma chave. Ele ergueu uma velha chave de latão, combinando com as que Jaime e Ricardo tinham. Nunca soubemos para que elas serviam, continuou Vitor. Até hoje. Dona Luzia deu um passo à frente, segurando um cofre de aparência antiga. Eles trouxeram isso aqui na noite em que assinaram a escritura original, explicou. Ela. Disseram que não deveria ser aberto até que seus filhos encontrassem seu caminho de volta um para o outro. As 3 chaves encaixaram perfeitamente. Lá dentro, eles encontraram fotos, documentos e uma mensagem escrita à mão assinada pelos 3 homens. Para nossos filhos, quando finalmente entenderem, o verdadeiro legado do sucesso não está no que você possui, mas no que você compartilha. Somente juntos podemos construir pontes fortes o suficiente para sustentar os sonhos de todos. Amor, Pai. A sala ficou em silêncio enquanto a mensagem penetrava. Então, a voz de Sara ecoou de trás. Minha inscrição na faculdade foi aprovada. Ganhei uma bolsa. Os vivas irromperam novamente. Ricardo abraçou Maria, observando o sonho de seu pai se desdobrar em tempo real. Rebeca abraçou seu pai, lágrimas de alegria, substituindo os velhos arrependimentos. Jaime e Davi começaram a discutir planos para a próxima fase do desenvolvimento. Lá fora, o horizonte da cidade se estendia em direção às nuvens. Mas agora, entre as torres de aço e vidro, novas pontes estavam sendo construídas, invisíveis, mas mais fortes do que o concreto, conectando sonhos à realidade, passado ao futuro, coração a coração. Dona Luzia estava em seu lugar habitual, perto da janela, cuidando de suas plantas. Seus pais estariam orgulhosos, disse ela para ninguém em particular. Eles sempre disseram que o amor era a base mais forte. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, o centro comunitário brilhava, com luz e vida. Dentro de suas paredes, o passado e o futuro finalmente se encontraram, e uma nova história estava apenas começando.